Você sabia que o fígado gorduroso já afeta mais de 30% dos brasileiros adultos e que a maioria deles não sente absolutamente nada até que o problema esteja avançado? Isso mesmo. Enquanto você lê essas palavras, seu fígado pode estar acumulando gordura silenciosamente, sem dor, sem sintoma visível, sem nenhum aviso. E o mais assustador é que esse processo começa anos antes de qualquer exame mostrar algo preocupante. Mas hoje, eu vim te dar uma notícia diferente. Porque existem alimentos comuns, acessíveis, que provavelmente você já tem na sua geladeira, que têm o poder de reverter esse processo. Alimentos que a ciência comprovou serem capazes de reduzir a gordura hepática, melhorar a função do fígado e devolver energia, disposição e saúde a pessoas que já achavam que não tinham mais saída. E hoje você vai descobrir exatamente quais são esses 7 alimentos, como eles funcionam no seu organismo e como incluí-los na sua rotina de forma simples e eficaz. Se você tem mais de 50 anos ou conhece alguém nessa faixa etária, precisa assistir esse vídeo até o final. O que vou te mostrar aqui pode mudar completamente a trajetória da sua saúde. Eu sou o Dr. João Moreira, médico especialista em saúde do fígado, e há mais de 15 anos me dedico à saúde hepática e à qualidade de vida do adulto maior brasileiro. Já atendi centenas de pacientes com esteatose hepática, o nome técnico para o fígado gorduroso, e aprendi que a alimentação é, sem dúvida, a ferramenta mais poderosa que temos para reverter esse quadro. Antes de continuar, se você quer proteger sua saúde e a de quem você ama, deixe aquele like aqui embaixo para que mais pessoas recebam esse alerta. Um gesto simples que pode fazer uma diferença enorme na vida de alguém. Porque o fígado gordo é mais perigoso do que você imagina. Pensa comigo, o fígado é o maior órgão interno do seu corpo. Ele realiza mais de 500 funções diferentes todos os dias. Filtra o sangue, produz bile para a digestão, regula o açúcar, elimina toxinas, fabrica proteínas essenciais, armazena vitaminas e minerais. É, literalmente, o motor da sua vida. Agora imagine esse motor entupido de gordura. Quando a gordura começa a se acumular nas células do fígado, chamadas de hepatócitos, elas perdem progressivamente sua capacidade de trabalhar. É como se o filtro do seu carro estivesse tão saturado que o óleo já não consegue passar limpo. O motor começa a falhar. E o problema é que, diferente do carro, você não recebe nenhuma luz de aviso no painel. A esteatose hepática não gordurosa, como é chamada a forma mais comum da doença, progride em silêncio. Primeiro vem o acúmulo de gordura. Depois, a inflamação. Depois, a fibrose, que é a formação de cicatrizes no tecido hepático. E, em casos avançados, a cirrose e até o câncer de fígado. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Hepatologia, estima-se que mais de 36% dos adultos brasileiros apresentam algum grau de esteatose hepática, sendo que grande parte desse grupo desconhece completamente o diagnóstico. A doença avança, silenciosa, enquanto a vida segue normalmente do lado de fora. E aqui está o que ninguém te conta: o fígado gorduroso não é apenas um problema do fígado. Estudos da USP mostram que a esteatose hepática está diretamente associada ao aumento do risco de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, hipertensão e resistência à insulina. O fígado doente adoece o corpo inteiro. Mas existe esperança. E essa esperança tem nome, tem cor, tem cheiro e tem sabor. Deixa eu te contar a história da Dona Teresa, uma aposentada de 67 anos de Belo Horizonte, professora durante 35 anos, que chegou ao meu consultório com um exame de ultrassonografia na mão e os olhos cheios d'água. Doutor, o meu médico disse que meu fígado está cheio de gordura. Mas eu não bebo, não como nada muito diferente. Como isso aconteceu comigo? Teresa tinha colesterol elevado, pré-diabetes e reclamava de cansaço constante. O exame mostrava esteatose grau 2. Ela não sabia, mas o hábito de pular o café da manhã, comer muito arroz branco à noite e tomar suco de caixinha todo dia estava destruindo o fígado dela aos poucos. Após 5 meses seguindo um protocolo alimentar baseado exatamente nos alimentos que vou te mostrar hoje, o exame de Teresa mostrou redução significativa da gordura hepática. A esteatose passou de grau 2 para grau 1. O colesterol caiu 38 pontos. A glicemia voltou aos limites normais.
E ela me disse, emocionada: Doutor, eu voltei a ter energia para brincar com meus netos. Isso é o que a alimentação certa pode fazer. E agora eu vou te mostrar como. Os 7 alimentos que eliminam a gordura do fígado naturalmente. Fica comigo porque o que vem agora vai te surpreender. Esses alimentos não são suplementos caros, não são produtos importados, não são receitas complicadas. São alimentos reais, brasileiros, que você encontra em qualquer feira ou supermercado. O segredo está em saber usá-los corretamente. Primeiro alimento. A beterraba pode parecer simples demais, mas a beterraba é um dos alimentos mais poderosos que existem para a saúde do fígado. E isso tem uma explicação científica muito clara. A beterraba é riquíssima em betalainas, os pigmentos que dão a ela essa cor vermelha intensa. Essas substâncias têm ação anti-inflamatória e antioxidante diretamente no tecido hepático. Mas não é só isso. A beterraba também é uma das melhores fontes naturais de betaína, um composto que ajuda o fígado a processar e eliminar gordura de forma muito mais eficiente. Funciona assim: quando o fígado está sobrecarregado de gordura, ele perde parte da sua capacidade de processar as chamadas lipoproteínas, as moléculas que transportam gordura pelo sangue. A betaína da beterraba ativa enzimas específicas que restauram essa função, ajudando literalmente a derreter a gordura acumulada nas células hepáticas. Dados da Fiocruz revelaram que populações com maior consumo regular de vegetais ricos em betaína apresentaram até 42% menos incidência de esteatose hepática moderada a grave em comparação com grupos de consumo baixo. Como usar? Como a beterraba crua ralada na salada, cozida como acompanhamento ou em suco natural, de preferência sem açúcar, misturada com cenoura e gengibre. 2 a 3 vezes por semana já fazem uma diferença notável. E sabe o que é pior? A maioria das pessoas evita a beterraba por medo de manchar alguma coisa ou por achar que é muito doce. Mas esse açúcar natural da beterraba, quando consumido no alimento inteiro, com toda a fibra, é metabolizado de forma completamente diferente do açúcar refinado. O fígado processa sem dificuldade. Alguma vez você cometeu esse erro de evitar a beterraba sem perceber o quanto estava perdendo? Segundo alimento. O azeite de oliva extra virgem. Aqui está o segredo que muda tudo para muita gente. A gordura não é o inimigo do fígado. A gordura ruim é. E o azeite de oliva extra virgem é, sem exagero, um dos maiores aliados que o seu fígado pode ter. O azeite extra virgem de qualidade é composto principalmente por ácido oleico, uma gordura monoinsaturada que tem efeito protetor direto sobre as células hepáticas. Além disso, é rico em polifenóis, compostos antioxidantes que combatem a inflamação dentro do fígado, um dos principais mecanismos que transformam a esteatose simples em algo mais grave. A Sociedade Brasileira de Gastroenterologia publicou dados mostrando que pacientes com esteatose hepática que substituíram óleos vegetais refinados por azeite extra virgem em sua dieta apresentaram redução de até 35% nos marcadores de inflamação hepática em apenas 12 semanas. Pensa comigo. Todo dia, quando você cozinha com óleo de soja ou óleo de girassol aquecido em altas temperaturas, você está produzindo compostos oxidados que chegam ao fígado como um fardo extra a ser processado. O azeite extra virgem, usado a frio ou em temperaturas moderadas, faz exatamente o oposto, ele protege. Como usar? Substitua os óleos refinados pelo azeite extra virgem. Use em saladas, finalização de pratos quentes, refogados leves. 1 a 2 colheres de sopa por dia já são suficientes. Atenção! Use azeite de qualidade, extra virgem de verdade, leia o rótulo. O produto precisa ter acidez abaixo de 0,8%. Se esse conteúdo está sendo útil para você, deixa o like e se inscreve no canal para receber mais informações como essa toda semana. Terceiro alimento. O alho é um dos ingredientes mais estudados da medicina natural, e suas propriedades para o fígado são extraordinárias. Mas deixa eu te explicar por que de uma forma que vai ficar gravada na sua memória. O composto ativo principal do alho chama-se alicina. Quando você esmaga ou corta um dente de alho, a alicina é liberada, e ela tem um efeito direto sobre uma enzima chamada AMP quinase, que funciona como um interruptor metabólico no fígado.
Quando essa enzima é ativada, o fígado aumenta a oxidação de gordura, ou seja, começa a queimar a gordura acumulada como combustível. Além disso, o alho contém selênio, um mineral essencial para a produção de glutationa, que é o principal antioxidante produzido pelo próprio fígado. Quando o fígado está sobrecarregado de toxinas e gordura, seus níveis de glutationa despencam. O alho ajuda a reabastecê-los. Estudos da USP mostraram que o consumo regular de alho, mesmo em pequenas quantidades, está associado a reduções de até 28% nos níveis de enzimas hepáticas elevadas, como a TAST, que são os principais indicadores de dano ao fígado. Deixa eu te contar sobre o seu Benedito, um comerciante de 72 anos de Curitiba, que chegou ao meu consultório com enzimas hepáticas quase 3 vezes acima do normal. Ele tinha esteatose grau 2, colesterol alto e pressão elevada. Benedito jurava que comia bem. Doutor, eu sempre cozinhei em casa, nunca fui de comer besteira. Mas quando analisamos a dieta dele com detalhes, descobrimos que praticamente não havia alho nas refeições. Ele tinha substituído o alho fresco por um tempero industrializado com aromatizante artificial. Pequena mudança, grande impacto. 3 meses depois de retornar ao alho fresco diariamente, além de outros ajustes, as enzimas hepáticas de Benedito normalizaram completamente. Doutor, parece que meu corpo acordou de novo, ele me disse. Como usar? Use 1 a 2 dentes de alho fresco por dia. Esmague e deixe descansar por 10 minutos antes de usar, isso potencializa a formação de alicina. Pode ser refogado, cru na salada ou amassado sobre vegetais. Comenta a palavra alho aqui embaixo se você já sabia que o alho fazia isso pelo fígado. Quero saber quantas pessoas estão conscientes do poder desse alimento. Quarto alimento, a cúrcuma, e aqui está o que ninguém te conta sobre a cúrcuma. A maioria das pessoas usa essa especiaria como tempero ocasional, sem saber que está diante de um dos compostos mais estudados da hepatologia natural no mundo inteiro. A cúrcuma, também chamada de açafrão da terra, contém curcumina, um polifenol com ação anti-inflamatória e antifibrótica documentada em dezenas de estudos científicos. O que isso significa em termos simples? Significa que a curcumina combate a inflamação dentro das células do fígado e impede a formação de tecido cicatricial, a fibrose que pode evoluir para a cirrose. Mas e o mais assustador é que a curcumina sozinha tem baixíssima absorção pelo organismo. Isso quer dizer que a maioria das pessoas que consome cúrcuma está aproveitando apenas uma fração do seu potencial. O segredo, e aqui está a parte que poucos sabem, é combiná-la com pimenta do reino preta. A piperina presente na pimenta do reino aumenta a absorção da curcumina em até 2000%. Dados da Sociedade Brasileira de Hepatologia mostram que pacientes com esteatose hepática que utilizaram cúrcuma com pimenta do reino diariamente por 90 dias apresentaram redução de 39% na inflamação hepática medida por biomarcadores sanguíneos. Como usar? Adicione meia colher de chá de cúrcuma com uma pitada generosa de pimenta do reino preta ao arroz, sopas, ovos mexidos, molhos. Pode também preparar o chamado leite dourado, leite vegetal ou animal aquecido com cúrcuma, pimenta e um fio de azeite. Consuma diariamente para resultados consistentes. Quinto alimento, o brócolis. Pode parecer que o brócolis está em toda a lista de alimentos saudáveis por alguma razão genérica. Mas no caso do fígado gorduroso, há uma razão muito específica e muito poderosa para ele estar aqui. O brócolis, assim como outros vegetais crucíferos como couve-flor e repolho, contém um composto chamado sulforafano. Esse composto ativa diretamente uma proteína chamada NRF2, que funciona como o general do sistema de defesa antioxidante do fígado. Quando a NRF2 é ativada, o fígado passa a produzir mais enzimas de desintoxicação e eliminar gordura acumulada de forma muito mais eficiente. Além disso, o brócolis é rico em fibras específicas que alimentam as bactérias benéficas do intestino. E aqui entra uma conexão que a maioria das pessoas desconhece completamente. Existe um eixo direto entre o intestino e o fígado, chamado eixo intestino-fígado. Quando a microbiota intestinal está desequilibrada, substâncias inflamatórias produzidas pelas bactérias ruins chegam diretamente ao fígado pela circulação portal, acelerando a inflamação e o acúmulo de gordura. Comer brócolis regularmente cuida do intestino, e ao cuidar do intestino, você cuida do fígado.
Estudos realizados pela Universidade de São Paulo mostraram que adultos acima de 55 anos com consumo regular de vegetais crucíferos apresentaram 45% menos progressão da estartose hepática em comparação com grupos que não consumiam esses alimentos. E olha, eu já vi isso acontecer com pacientes de todas as idades. A simples inclusão de brócolis, couve ou repolho 3 vezes por semana foi suficiente para mudar completamente o quadro hepático de pessoas que já tinham feito muitas outras mudanças sem sucesso. Mas agora vem a parte mais importante: o brócolis deve ser consumido levemente cozido, al dente, como dizem, e não fervido por muito tempo. O excesso de calor destrói parte dos compostos ativos, especialmente o sulforafano. Prefira cozimento no vapor por 5 a 8 minutos, ou consumo cru em saladas. Como usar? Inclua brócolis, couve-manteiga, repolho ou couve-flor pelo menos 3 vezes por semana. Refogue levemente com azeite alho, e você estará combinando 2 dos nossos alimentos da lista de uma vez só. Compartilhe este vídeo com alguém que você conhece que tem problema no fígado. Essa informação pode mudar a vida dessa pessoa. Sexto alimento: o café. Sim, você leu certo. O café, aquele que você toma toda manhã com prazer, é um dos alimentos mais bem documentados na literatura médica mundial como protetor hepático. E aqui está o segredo que muda tudo para os amantes de café. Estudos publicados pela Associação Brasileira das Indústrias de Café em parceria com pesquisadores da Fiocruz mostraram que o consumo de 3 a 4 xícaras de café por dia está associado a uma redução de até 40% no risco de progressão da estartose hepática, para estatohepatite, a forma inflamatória da doença. O mecanismo é fascinante. O café contém mais de 1.000 compostos bioativos além da cafeína. Entre eles estão os ácidos clorogênicos, que têm ação antioxidante direta no tecido hepático, e os diterpenos cafestol e caviol, que modulam a resposta inflamatória do fígado. Além disso, o café estimula a produção de enzimas hepáticas protetoras e melhora a sensibilidade à insulina, um dos principais fatores que alimentam a estartose. Pensa comigo, se você já bebe café todos os dias, você já está, sem saber, fazendo um bem enorme ao seu fígado. O problema é quando o café vem acompanhado de açúcar refinado em excesso, leite condensado ou bolos industrializados. Nesse caso, o benefício do café é anulado pelo dano do que veio junto. Deixa eu te contar a história da Dona Marta, uma dona de casa de 61 anos de Salvador, que chegou ao consultório preocupada porque havia lido na internet que deveria parar de tomar café por causa do fígado. Doutor, eu tomo 4 cafezinhos por dia desde os 20 anos. Minha vizinha disse que café faz mal pro fígado. Eu preciso parar. Eu olhei para o exame dela, estartose leve, enzimas levemente elevadas, e perguntei com que ela tomava o café. Com 2 colheres de açúcar cada um. Estava tomando 8 colheres de açúcar refinado por dia só no café. 3 meses depois de manter o café e eliminar o açúcar, substituindo por um pouquinho de canela e às vezes uma colher de café de mel, os exames de Marta melhoraram significativamente. A gordura no fígado reduziu. As enzimas normalizaram. E ela continuou tomando os 4 cafezinhos que tanto amava. Como usar? Café preto, sem açúcar ou com adoçante natural como estévia, 2 a 4 xícaras por dia. Prefira o café coado. O coador de papel retém parte dos diterpenos que em excesso podem elevar o colesterol. Evite café solúvel industrializado em excesso, que tem menos compostos ativos. Sétimo alimento. As nozes. Chegamos ao 7º e último alimento desta lista, e ele guarda uma surpresa que poucos médicos comentam no consultório. As nozes comuns, aquelas com a casca em formato de cérebro, são uma das fontes mais ricas de ácido alfa-linolênico, um ômega 3 de origem vegetal. Mas além disso, elas contêm arginina, um aminoácido que o fígado usa diretamente para eliminar amônia, uma substância tóxica produzida no metabolismo de proteínas que, quando se acumula, sobrecarrega o fígado e o cérebro. E aqui está o que ninguém te conta: as nozes também são ricas em polifenóis específicos que agem na chamada lipogênese hepática, o processo pelo qual o fígado transforma carboidratos em gordura. Quando esses polifenóis estão presentes, esse processo é regulado para baixo. O fígado produz menos gordura a partir dos açúcares que ingerimos.
Dados da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia mostram que adultos acima de 60 anos que consumiam um pequeno punhado de nozes diariamente, equivalente a 4 a 6 unidades, apresentaram uma redução de 31% nos marcadores de gordura hepática ao longo de 6 meses. E o mais assustador é que muita gente evita as nozes por achá-las muito calóricas. Sim, as nozes têm gordura. Mas como no caso do azeite, é uma gordura de altíssima qualidade, que o organismo usa para se reparar, não para acumular. Como usar 4 a 6 nozes por dia, de preferência no café da manhã ou como lanche. Sem sal, sem cobertura de chocolate ou açúcar. A noz pura, crua, tem o máximo de seus compostos ativos preservados. Castanha do Pará também é uma ótima opção, mas atenção, no máximo 2 unidades por dia, pois contém muito selênio, que em excesso pode ser prejudicial. O protocolo prático: como colocar tudo isso em ação. Agora que você já conhece os 7 alimentos, deixa eu te mostrar como incluí-los na sua rotina de forma prática e sustentável. Porque de nada adianta conhecer os alimentos se você não souber como fazer isso funcionar na sua vida real. Primeiro, comece com as substituições mais simples. Troque o óleo refinado pelo azeite extra virgem. Essa é a mudança com menor resistência e maior impacto imediato. Você não precisa mudar nada mais no começo, só isso já começa a fazer diferença. Segundo, adicione um alimento da lista por semana. Não tente fazer tudo de uma vez. Semana 1, beterraba 3 vezes. Semana 2, alho fresco todo dia no almoço. Semana 3, brócolis ou couve no jantar. Essa progressão gradual cria hábitos que duram, em vez de mudanças explosivas que desaparecem em 10 dias. Terceiro, cuide do que acompanha esses alimentos. O brócolis no vapor com azeite e alho é poderoso. O brócolis com bacon frito e farofa de manteiga anula boa parte do benefício. O contexto alimentar importa tanto quanto o alimento em si. Mas cuidado, existe um erro que quase todo mundo comete quando começa a focar na saúde hepática: exagerar nos suplementos. Muita gente vê essa lista, lê sobre cúrcuma e nozes, e começa a tomar cápsulas concentradas de tudo ao mesmo tempo. O fígado, que já está sobrecarregado, recebe mais uma carga de substâncias para processar. Em alguns casos, suplementos em excesso, mesmo naturais, podem elevar enzimas hepáticas e piorar o quadro. Minha recomendação é sempre: prefira o alimento ao suplemento. O alimento inteiro traz não apenas o composto ativo, mas toda uma matriz de fibras, água, minerais e cofatores que potencializam a absorção e protegem o organismo. O suplemento é uma versão concentrada e isolada, útil em casos específicos, mas que sempre deve ser orientada por um profissional de saúde. Outro ponto fundamental: a água. O fígado processa todas as toxinas que elimina usando água como veículo. Um fígado desidratado é um fígado lento. Beba pelo menos 1,5 litro a 2 litros de água por dia, e não, o suco, o refrigerante e o café não substituem a água pura. Eles ajudam, mas a água pura é insubstituível. Deixa eu te contar o resultado final que mais me marcou nessa jornada com pacientes. O seu Arnaldo, 74 anos, engenheiro aposentado de Porto Alegre, chegou ao meu consultório com esteatose grau 3, a classificação mais grave antes da cirrose. Seus exames mostravam OT 98, referência até 40, AST em 87, referência até 37 e ultrassom com fígado aumentado de tamanho. O gastroenterologista que o havia atendido antes disse a ele que, na idade dele, seria muito difícil reverter o quadro. Arnaldo era um homem determinado. Aplicou cada um desses alimentos, eliminou o açúcar refinado, reduziu o álcool a 0 e passou a caminhar 30 minutos por dia. 6 meses depois, o ultrassom mostrou esteatose grau 1. ALT em 38. AST em 35. Dentro da normalidade. O médico que viu o exame perguntou se havia troca de laudo. Doutor, o senhor me devolveu 10 anos de vida, ele me disse, com a voz embargada. Isso não foi milagre. Foi ciência aplicada. Foi consistência. E foi respeito pelo próprio corpo.
Considere se tornar membro do nosso canal para ter acesso a conteúdos exclusivos, protocolos detalhados e uma comunidade de pessoas que estão nessa mesma jornada de cuidar do fígado e da saúde. O link está aqui na tela. Para resumir o que vimos hoje, a beterraba elimina gordura e combate inflamação com betalainas e betaína. O azeite extra virgem protege as células hepáticas e reduz marcadores inflamatórios. O alho ativa enzimas que queimam gordura e recarrega a glutationa do fígado. A cúrcuma com pimenta do reino combate inflamação e fibrose em nível celular. O brócolis desintoxica através do sulforafano e cuida do eixo intestino-fígado. O café sem açúcar protege contra a progressão da estartose com mais de 1000 compostos bioativos, e as nozes regulam a produção de gordura hepática e eliminam toxinas do sangue. Meu amigo, minha amiga, chegar até aqui nesse vídeo mostra que você se importa com a sua saúde. E isso, por si só, já é um passo enorme. O fígado é um órgão com uma capacidade extraordinária de regeneração. Em condições certas, com os alimentos certos, os hábitos certos, o cuidado certo, ele pode se recuperar de níveis de dano que surpreenderiam até os médicos mais experientes. Eu vi isso acontecer dezenas, centenas de vezes. Mas essa recuperação começa com uma decisão. Uma decisão tomada hoje, não amanhã. Uma decisão de respeitar esse órgão silencioso que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem nunca pedir reconhecimento, até o dia em que não consegue mais trabalhar sozinho. Saúde não é sorte. Saúde é escolha. E você acaba de fazer uma escolha muito importante ao buscar essa informação. Me conta aqui nos comentários, qual desses 7 alimentos você já consome regularmente? E qual você vai começar a incluir a partir de hoje? Quero muito ler a sua resposta. Se esse vídeo foi útil para você, não deixe de ver o próximo que está aparecendo na sua tela agora, porque lá eu vou te mostrar os 5 sinais que o seu fígado está pedindo socorro. Sinais que aparecem no seu corpo todos os dias e que a maioria das pessoas ignora completamente. É um conteúdo que pode mudar a forma como você olha para a sua saúde. Um abraço carinhoso. Cuide do seu fígado e até o próximo vídeo.